Tradicional, que é uma realização do ILABANTO, Instituto Latino-Americano de Tradições Banto, e do CICIBA, e cujo tema é as culturas tradicionais de matriz africana frente aos neocolonialismos contemporâneos. É uma realização do ILABANTO e do CICIBA e conta com o apoio da Fundação Franz Fanon, da Fundação Joe Beasley e do mandato popular do vereador Toninho Vespoli, que está sendo apartado. Nós vamos iniciar com a nossa abertura tradicional. Eu vou pedir ao Tata Catuva Gessi que coordene a abertura tradicional. Eu sou a Cota Kitamaziganga, nós estaremos aqui nesses 3 dias. Que está dentro do Cavungo abençoe os nossos trabalhos. Ele que nos emprestou a sua morada sagrada. Por favor, meu pai. Eu gostaria de saudar a todas e a todos, especialmente as autoridades tradicionais de matriz africana, em especial as lideranças de terreiros de comunidades tradicionais banto, e a quem eu peço a bênção em nome de Noche Sandra de Xandantan e Mamê Toyassi Rojo, que são parceiros dessa luta, que é uma luta que eu costumo dizer, nesses momentos que o Brasil vive, porque o Brasil passa, é uma luta mais que necessária. Nós temos que resistir para existir. E, nesse sentido, esta casa não poderia fugir de forma alguma a responsabilidade e de também irmanar esforço com todos vocês, com todas as senhoras e senhores, nessa luta necessária. É um momento de extrema preocupação. É um momento em que nós temos que refletir e repensar o que somos, o que queremos, para onde vamos e como estamos. Todos nós sabemos que as culturas tradicionais de matriz africana, transplantada do além Atlântico, elas sofrem todo tipo de violência. E isso se avoluma cada dia de forma assustadora. Os tambores que tentam silenciar. As mulheres, as grandes guardiãs dos saberes e fazeres ancestrais, que são impedidas de realizar os seus cultos e de fazer valer a sua tradição. E neste momento, tomado pelo espírito da emoção, em que nós reunimos
pessoas de significativo terreiros, né? Desde o referenciado e centenário terreiro do Bate-Folha de Salvador, representado pela Cota Sualan Calá, professora historiadora Ana Amélia, desde o Abaçá, Oxóssi e Oxum, da saudosa Mamedo Caçulinha, do bairro de Cangariba, na Zona Leste de São Paulo. E reunir esse povo aqui é um momento histórico. Por que é um momento histórico? Porque o Brasil passa por um momento extremamente nebuloso. E quando nós despertamos para discutir o que é nosso, a revalorização dos aportes culturais africanos e seus descendentes, estamos também, tem o sentido de descolonizar mentes. E descolonizar mentes é combater toda forma de racismo e todas as intolerâncias que pesa sobre nós. Eu gostaria de fazer rapidamente algumas saudações especiais. E foi para mim de tamanha alegria e satisfação quando eu fiz o convite àquela que representa aquele que foi um revolucionário, como já diz o professor Davidson Incosse, um revolucionário particularmente negro, Mirelle Franz Fanon, não mediu esforços de apoiar essa ação, esse projeto. No momento eu não esperava que ela pudesse dizer sim e embarcasse num voo lá de Paris e chegar aqui em São Paulo e pisar num solo sagrado, num terreiro de Candomblé. Isso é dignificante. Isso ele traduz na sensação de que temos que continuar a luta. Temos que continuar com a luta. Gostaria de saudar também uma mulher, uma jovem lutadora, mãe de família, parlamentar do município de Embu das Artes, aqui vizinho, a vereadora Rosângela Santos, que tem enfrentado toda forma de violência na sua atuação, não só enquanto mulher, mas como parlamentar, também como vereadora do município de Embu das Artes. E acho que o poder dos ancestrais, dos antepassados, nos chama para essa responsabilidade, principalmente nesse momento que eu falei, que eu disse que é um momento nebuloso. Nós temos que mandar esforços e dizer para os racistas que nós existimos e vamos continuar com a luta. E só finalizando, saúdo Babá Odessa, ao amigo Cliff, a professora Patrícia Cerqueira dos Santos, que foi a grande impulsionadora do Estado em Itapecerica da Serra, ex-secretária de Cultura deste município, professora da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, historiadora, uma pessoa que
sem falar de Patrícia não é falar de tudo que é bom. Então continuemos na luta. Essa luta é nossa. Apesar das correntes, apesar dos grilhões, apesar das chibatadas que sofremos no dia a dia, e do poder colonial, né, que ainda é muito claro, a gente sente muito isso, né, o poder do opressor. Eu me sinto feliz, sim, com todos vocês. E a presença de vocês me ajuda a cada dia a continuar nessa luta e trilhar caminhos em defesa daquilo que é nosso. Viva a tradição, viva os nossos ancestrais, nossos antepassados, e viva o ancestral Franz Fanon. Um grande abraço a todos. Quero muito agradecer o convite do Tata Valmir, que é vizinho e amigo. É uma honra poder estar aqui. Também tenho o pai Jefferson, que a gente sempre está em contato, apresentando as demandas da cidade. Em especial Babaldese, onde que tivemos algumas ações importantes na cidade no início do meu mandato, antes do mandato, período de eleição, e é uma luta constante justamente para defender os povos tradicionais. Aí foi onde eu aprendi, e hoje tive mais uma aula do Babaldese, do Tata Valmir, para entender o que significa essa cultura, que para muitas pessoas cresceu a intolerância por não saber o que é, por não entender, achar que é macumba, que é umbanda, e não entender o que significa tudo isso. E antes de conhecer o Babaldese, a Patrícia, eu também tinha dificuldade, mas eu nunca tive o preconceito e racismo e intolerância, porque eu acredito muito que devemos respeitar sempre o nosso próximo, independente do que cada um acredita. E, infelizmente, como foi colocado aqui pelo Tata Valmir, estamos vivendo num momento muito difícil. O ódio crescendo muito, a intolerância, e vocês que estão aqui fazendo esse seminário, garantindo e fortalecendo a luta de cada um, porque é unidos que a gente consegue. Infelizmente o ódio vai matar muito, a intolerância, e um vai ter que defender o outro. O que estamos vivendo hoje, esse ódio está prejudicando tanto as famílias que as pessoas estão se afastando. E quando se encontra, vocês todos aqui guerreiros, unidos, eu fico emocionada até com o depoimento aqui do Valmir, porque é muito difícil lutar contra tudo isso, contra o sistema. E quando vocês lutam, vocês estão sendo fortes e guerreiros, e eu como vereadora, onde eu acredito que temos que defender a todos, eu me coloco sempre à disposição na cidade de Embu das Artes, para a gente defender o conselho, defender os povos tradicionais, para que o governo realmente pense de uma forma para todos, não da forma que está acontecendo em Embu hoje. Eles queriam criar uma secretaria religiosa, colocando um pastor, onde que os povos tradicionais foram brigar porque não aceitou um preconceito e uma forma de afastar a todos. Então pode contar comigo, estou à disposição lá na cidade, e o que eu puder fazer para poder ajudar, estou à disposição. E quero desejar a todos vocês um ótimo seminário, de muita troca de informações, de muito conhecimento, porque isso aqui é importante para dar continuidade em todas as lutas. Parabéns a todos e muito obrigada.
lembra de andar. Essa simbologia do que eu esqueci de explicar, isso aqui é um fruto nativo que representa uma oferta aos ancestrais, aos antepassados. E tudo que vamos fazer no terreiro de Candomblé, as mães aqui sabem perfeitamente disso, temos sempre que perguntar aos nossos ancestrais se eles querem, se eles aceitam que a gente façamos no espaço dele ou fora dele qualquer atividade. E se dissesse aqui, se a resposta fosse negativa, aí nós iríamos pedir a cota Sualancalá para trazer um bode para marcar, né? Receba, meu velho. Então eu perguntei antes, a mãe Quita, a cota que está mais em Ganga, falou que seria importante, né, perguntar se a gente poderia abrir essa atividade. Eu disse, tem necessidade, ela disse, ela está no espaço sagrado, então só eles é que nos permite sim ou não. Então, aí se respondesse negativo, aí a Ana Amélia ia ter que trazer o bode e a mãe, a Mameto, Cátia, Luciana de Matamba ia trazer a cabra, né? Então é só essa explicação. Como respondeu positivamente, o pai Odécio não precisa trazer o galo de Exu. Só gostaria de avisar a todas e todos que a vereadora Rosângela Santos, ela vai fazer uma saudação e vai ter que se retirar em função de uma agenda que ela tem, agenda política que ela tem que cumprir. Então, só avisando para a senhora, mas a senhora já vai ser convidada. Antes de iniciar as nossas falas da noite, então vou convidar a vereadora Rosângela Santos. Boa noite a todos, muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez ao convite de Labanto e de estar nessa casa. Para mim, como sempre, é uma honra e como uma adepta do Candomblé, nós pedimos a bênção aos mais velhos, aos mais novos, meu João de Ouro. E eu vou cantar uma música que eu ouvia, que o caboclo da minha mãe cantava. Ah, meu pai, Oxalá, tem pena de mim, tem dó. As forças do rio são tão grandes, meu pai, mas a do Senhor é maior. As forças do mar são tão grandes, meu Pai, mas a do Senhor é maior. Me arrepia muito e me emociona muito, porque eu acho que a gente precisa ter a certeza de que essa força é maior. E quando a gente vive na pele a dor, o sofrimento, e quando não acontece conosco, mas quando acontece com o irmão, então a gente tem que se apegar à nossa ancestralidade. É o nosso inquice, é o nosso orixá, é o nosso vodum,
que nos dá a certeza de que dias melhores virão. Bom, agora eu vou me sentar, depois eu cantei. Licença. Toda vez que eu vou discutir a resistência à contemporaneidade, eu vou ao passado. Como é que essa religião atravessou séculos? Em momento onde nós não tínhamos... Parece até redundante, porque eu acho que eu já falei essa fala anteriormente, mas é necessário repeti-la. Como é que os nossos ancestrais, o povo africano, sem aparente recurso financeiro, sem acessibilidade, sem os meios de comunicação a seu favor, conseguiu atravessar séculos para que nós hoje estejamos aqui discutindo mais uma vez essa resistência? Boa noite, eu sou Yassi Vanju, meu nome é Ana Lúcia, eu sou língua da Anzó Quilomboa de Yassi Vanju, do bairro da Parada Inglesa de São Paulo. É uma honra participar novamente desse evento, ao lado de pessoas tão queridas e na presença de todos vocês. Hoje está sendo um momento bastante importante, pessoalmente, para mim, por vários aspectos. Primeiro, que é um recomeço de vida para mim. Segundo, por novamente poder expor um pouco da minha vivência dentro do candomblé. Porque eu não consigo mencionar a minha vida ou falar da minha vida sem que seja na existência dentro de um terreiro. Eu tenho 28 anos de iniciado e vivo dentro do terreiro desde então. E para mim, falar em cultura, né, a cultura do candomblé, a tradição do candomblé, a vivência do candomblé, é uma coisa muito corriqueira, porque eu vivencio isso. Eu costumo dizer que eu não escolhi o candomblé. Eu não escolhi o santo, eu fui escolhida. Isso é fato. Eu não procurei uma casa de candomblé. Eu nunca havia pisado numa casa de candomblé. E eu bolei um santo na sala da minha casa. Isso é um fato assim, bastante interessante, porque a minha família vem de um histórico de umbandistas, mas nós nunca tínhamos entrado no terreiro de candomblé. E até por conta da história do preconceito, né? Eu entendo também, hoje em dia, a dificuldade que nós passamos, até pela resistência dos nossos mais velhos, que se fechavam muito dentro das informações. Eu sou uma eterna Iaô. Eu falo, eu sou uma eterna muzenza, porque todo dia, todos nós somos mestres e aprendizes dentro do candomblé. E na verdade não só dentro do candomblé, na vida como um todo. Porque todo dia a gente aparece como espelho para alguém e a gente busca mestres na nossa vida ao longo do tempo. E dentro dessa formatação pessoal, eu me abaixei muito, eu me curvei muito e me curvo até hoje. Atrás de um conhecimento, atrás de um abraço, atrás de uma folha, atrás de uma reza, atrás de uma cantiga, atrás de ouvir alguém mais velho do que eu falando. Eu costumo falar para os meus filhos de santo assim: lugar bom dentro do terreiro é dentro do banheiro, quando você vai tomar você vai pegar suas roupas para correr lá no finalzinho do quintal, né, que é o tempo aberto, que você vai tomar sua maianga, porque aí sempre vai ter um mais velho falando baixinho, falando alguma coisinha que é interessante para você. Outro lugar importante dentro de um terreiro é a cozinha, né? Porque na cozinha está sempre
a cota lá dentro, e Flor falando um temperinho diferente, uma coisinha diferente, o que ela faz, o que ela não faz. E hoje em dia, filho de santo não quer saber de lavar panela. Filho de santo jamais quer entrar no banheiro para passar uma vassoura. E ele se sente ofendido quando você fala: ei menino, você não está vendo que ali está sujo? Custa pegar uma vassoura e passar ali? Ele sai de dentro da casa bravo, porque ele está sendo humilhado pelos zeladores santos. Quando na nossa época, imagina que eu queria era me eternizar varredora da casa. Porque era importante para a gente achar um búziozinho da roupa de um santo que caía durante a festa. Era importante para a gente achar a miçanga que tinha sido, né? Na hora que estourou o chumbetá de um pai de santo, Nossa Senhora, a gente põe o pé em cima para catar as miçanguinhas do chumbetá. Eu estou falando a minha experiência, a minha vivência. E hoje em dia não. A modernização, né, trouxe uma realidade, ou melhor, está trazendo uma realidade muito diferente, onde tudo fica muito fácil, todas as informações são colocadas, são expostas de uma maneira avassaladora, segredos de Oncó, rezas que são características de cada casa, ou outros que se intitulam, né, os pais da verdade. Eu falo isso e tão somente isso é correto, e o que todo mundo falar ao contrário disso, deleta. A tradição dentro do candomblé existe e, na minha concepção, jamais há de se perder. Por que jamais há de se perder? Porque a gente sempre vai ter uma senhorinha ou um senhorzinho sentado no canto da sala da gente. E enquanto tiver um idoso, que a gente vai parar, falar: boa noite, senhor, boa noite, senhora, porque é da natureza do idoso você falar apenas boa noite ou bom dia, e ele te abraça e ele conta a vivência dele inteira. Enquanto tiver idoso pisando no nosso chão, a gente vai ter candomblé. Por quê? Porque é através da oralidade. Eu venho de uma casa com um nome muito forte em São Paulo, o Abassal Xonxóssi de Mãe Caçulinha, na região da Zona Leste. O Pai Odécio teve a honra de conhecê-la. Infelizmente, para nós, humanos, que não aceitamos a passagem, né, agora no próximo dia 28, vai fazer 3 anos da partida dela. Uma senhora que começou com muita labuta. Ela se iniciou aos 7 anos de idade, ela é do Rio de Janeiro, de Campos de Goitacás, e passou por muita coisa até chegar onde ela chegou. Ela é de 1922, então muita coisa ela passou, muita coisa ela aprendeu, né? Teve a oportunidade de passar alguns, uns aproveitaram, outros não. Infelizmente eu sou da turma do outros não, porque além de eu me iniciar na vida do santo nova, nós novos, eu tenho 37 anos hoje, não tem essa: eu vou do santo, não quero, eu fiz pela dor o santo. Hoje eu aprendi a amá-lo, respeitá-lo pelo que a minha avó deixou. O legado que eu carrego hoje é muito forte. É uma casa que no tempo que minha avó estava em terra dizia ser unida. Eu digo dizia ser unida porque a partir do momento que ela fechou os olhos, todos brigaram por um pedaço de pano, por um pedaço de cadeira. E que união é essa? Né? Me rejeitaram por eu ser neta. Eu sou neta carnal de Carlita Reis Gomes. Porém, no Abassal Xonxóssi, eu sou uma Iaô, como todos. Eu sou uma filha, eu respeito a hierarquia.
Ali sentada no cantinho está a segunda filha de santo dela do primeiro barco. Eu respeito ela. Eu tive uma oportunidade de vir, eu poderia ser egoísta de vir sozinha. Eu falei, a senhora vai comigo. Quis trazer outros, mas não tive a oportunidade. Por achar em Deus ser aquela Iaô, quem é você para me levar? Quem é você? Infelizmente, para uns, eu sou a Putala, sou a herdeira. Eu agradeço hoje que eu cresci. Minha avó tem 5 filhos, nós somos em 15 netos. Só eu sou arrogante depois da minha avó. Só eu. Então eu aprendi a amar e a respeitar. Depois que eu fiz o Santo Pelador, pelejei muito, não queria ir, dia de ouro eu fazia bico, porque achava que tinha que ir pro samba. Minha filha hoje tem 17 anos, ela não pode estar aqui devido ao trabalho, mas domingo ela vai ter a possibilidade, a oportunidade de vir. Ah, não, vou cuidar da minha filha, quero meu marido, não quero isso pra mim. E perdi muito ter esse pensamento. Perdi muito e hoje eu me arrependo. Hoje eu poderia sim ter essa visão, mas dividir o momento da família e o momento do orixá. Porque ele nunca me abandonou. Eu posso dizer que eu abandonei, mas ele nunca me abandonou. Porque na hora que eu mais precisei, ele me mostrou. Na hora que eu mais precisei, ele me mostrou. Hoje eu passo por um momento que eu digo, eu luto a cada dia. Pensei várias vezes em desistir. Eu falo, muitos estavam brigando que eu quero. Eu nunca quis, nunca, nem sonhava. Eu lembro que eu chegava, que nós crescemos dentro da casa, que a minha avó, com o tempo, reconstruiu a casa dela e nós tivemos que morar no Abaçá. E eu lembro que eu acordava, na casa tem as imagens, e eu falava, vó, eu sou daquela ali. E sempre apontava para a Matamba. Eu sou daquela ali. E uma criança de 5 anos, para mim, né, é uma coisa que criança copia, criança fala, papagaio. Mas eu não sabia que ela estava me mostrando que ela já estava no meu caminho. Aliás, que eu já estava no caminho dela. E nessa tradição que a gente passa, muitos criticam. Vieram me criticar sim bastante. Hoje eu escuto críticas. Brigaram, ficaram 1 ano e 6 meses brigando, porque eu sou a mais velha, porque eu sou não sei quem, dentro da casa. Uma coisa que minha avó nunca admitiu foi uma discussão bate-boca. Depois que minha avó fechou o olho, no dia que ela fechou o olho, já começou a discussão. Depois de 1 ano e 6 meses, os meus familiares, que também eram contras de eu permanecer ali, de eu ocupar o que é meu de direito, eles vieram. Você é a neta, você tem que assumir. Aí eu falei assim, bom, eu vou fazer por 2 questões. Por hoje eu saber quem é o orixá que eu carrego. Quem é o orixá que mostrou a vida para mim. E pelo amor que a minha avó nos ensinou. Então assim, eu moro hoje no Abaçá. Me separei. Meu marido não quis, sendo da religião. Ele foi o primeiro a dizer, você vai pegar uma casa com problema. Falei, vó, meu filho, você casou com quem? Você casou com quem? Pra mim, se o pato é macho ou fêmea, eu tiro o ovo. Eu não quero saber. Minha avó até falava que minha água não era benta. Eu não era, você faz cada coisa que Deus duvida. E tô ali. Vai fazer 1 ano, 2 anos vai fazer que eu estou morando no Abaçá. Não tenho ninguém de nomes. Isso pra mim não faz. Eu tenho 3. Aquela senhora, que na hora da sede ela foi o meu copo d'água. Eu tenho mais 2 que não pôde estar aqui e a minha filha. Interessante que cada uma fez uma abordagem diferente, de uma dimensão diferente da importância de preservar as tradições africanas. Foi muito interessante a fala das 3. Eu vou abrir para quem quiser fazer alguma colocação, algum questionamento. Eu acho que 3 minutos é um tempo bom, né, para quem quiser falar. Os mais velhos, os mais novos. E também estou
estou usando o espaço para poder tentar ensinar, né, que mais pessoas falam, que geralmente tem disso, né, primeiro vai puxando o bonde. Quero agradecer a oportunidade da Canto Magici, pelo convite de poder estar aqui. E tendo um tema, né, que eu acho que é o principal tema que nós que somos das comunidades tradicionais de matriz africana precisamos debater em cada espaço. Então valorizo a importância de a gente estar aqui hoje fazendo um seminário internacional, né, para discutir as demandas frente a toda essa nova possibilidade. Eu acho que a gente também achar, na verdade, que esse governo, que é um desgoverno para a nossa tradição, é um desgoverno no sentido de não garantir e não representar, né, na figura tanto deste presidente quanto do vice-presidente, das formas autoritárias, inclusive de palavras e atitudes que eles têm tomado, e entendendo essa conjuntura política negativa, a necessidade de se fazer esses debates. Eu queria salientar do quão pragmático essa questão política que nós, né, e aí humildemente, no que me cabe na palavra, nós que somos da comunidade interior precisamos fazer, né, constantemente autocrítica, né? Eu sempre acredito que, eu ia falar com a vereadora, que o candomblé é de esquerda, o candomblé é socialista, porque por essência vivemos em comunidade, né? Embora nós fomos forjados no capitalismo, no individualismo, mas a nossa estrutura interna é uma estrutura de comunidade. Então, o candomblé é de esquerda. Tudo bem. Então, mas eu ficar, como falaram tanto de ver, eu fiquei mais cansado ainda, eu não comecei sentado. Eu sou paraense e eu vim aqui hoje sem querer, sem possibilidade de chegar. Inclusive me passaram que seria um horário, eu cheguei mais cedo, mas chegando já atrasado, muito atrasado. E aquela história que o senhor contou, brinquice, né? Ele sai lembrando a gente, orixá, eu vou fazer a mesma coisa e brincam comigo demais. Eu fiquei preocupado, quando eu percebi o debate, que seria essa possibilidade de novos caminhos, e fiquei preocupado quando eu li a mesa, principalmente com a Cátia, né? Uma encate, eu falei, meu Deus, era muita cópia, a gente perturbava, né? E fiquei pensando, e agora? Qual a saída que o povo branco vai dar? Esse mundo iorubatizado, né? Eu digo, iorubatizado, todo mundo quer ser iorubá, né? E os brancos ensinaram a gente os caminhos da luta, os caminhos da resistência, né? Com a formação de quilombos, com as possibilidades de luta, de garra, de vontade, assim possibilidades de construção que fizeram no país. E cada uma foi dando a resposta para esse já velho, que fica pensando quem vai assumir essa batalha, quem vai assumir essa briga. E eu vi as respostas, a tradição. Mãe, como a senhora diz, a política não é dos mais velhos, a gente esquece da tradição. Nós estamos sobrevivendo, vivos até agora, e vamos permanecer, graças à política utilizada por Mãe Senhora, por Jupitá, pelos quilombos. Eles ensinaram a nós a política, que os brancos fizeram questão que a gente esquecesse. Não os brancos de cor, viu? Os brancos de conceito. Nos fizeram esquecer que nós iniciamos a luta na África e completamos em diáspora. Né? Trouxemos territórios, trouxemos palavras, trouxemos possibilidades políticas e sobrevivemos hoje graças à política. A política de João de Gomeia, a política de Mãe Senhora, graças a esses lutadores que, e se infiltrados na política, fizeram que nós permanecêssemos, tivéssemos uma certa liberdade, meio enganosa, meio tapeadora, mas estamos aqui sobrevivendo. Né? E a resposta de cada uma das senhoras me faz também provocar o seguinte fato: usar a ignorância desse povo a nosso favor. Vamos ensinar quem somos para apagar a ignorância. E buscar e procurar na tradição dos nossos mais velhos de que forma utilizar a política para estabelecer condições de conversa.
Eu faço parte de um grupo que nós dizemos assim, e provoco sendo data do versículo, eu digo assim, o nosso povo, nós estamos na época do século XVI, cultuando todas as nossas formas de inquice, borduna, orixá, na mesma forma tradicional de sempre, mas hoje nós temos que utilizar, graças a esse maluco do tempo e a maluquice política, nós temos que utilizar ferramentas novas. As novas ferramentas que se predispõem a facilitam a nossa caminhada, acredito eu, e estou aqui querendo dividir para que a gente possa pensar e analisar de que melhor forma utilizarmos, apagar a ignorância através de ferramentas do século XXI, estabelecendo-nos como povo tradicional de matriz africana, apresentando às pessoas que não nos conhecem, que nos repudiam por não saber que somos um povo, temos uma tradição, uma cultura, uma sacralidade, uma sacralização que começou o mundo, que Deus ensinou o mundo como proceder. Ensinamos como ser comunista, ensinamos como ser político, ensinamos a construir cidades, a construir quilombos, a resgatar o sagrado e permanecer o sagrado em nós, e não temos divisão entre quem já foi e quem está aqui. Somos a mesma coisa, a mesma essência. E isso a gente tem que ensinar para que aprendamos a respeitar. Vamos respeitar a partir de nos conhecer. Essa ideia de demonização, de que somos agentes do demônio, do capeta, só fala porque não conhece, porque não sabe, e usamos o mesmo argumento de quando fugíamos da senzala. Colocávamos o santo católico para nos defender e dizia que embaixo tinha alguma coisa muito perigosa para o senhor lá não mexer e não levar um castigo, e nisso ele acreditou que tratar o castigo é o capeta, e nós ficamos como filhos dele. Devemos então usar novos argumentos. E os novos argumentos a gente encontra na tradição. Se a gente procurar na tradicionalidade, procurar nos mais velhos, a gente encontra todos os argumentos que nos facilitam a vida. Agora, cabe a utilização desses argumentos tradicionais de uma forma mais eficiente, mais moderna, a partir dos mais novos. E quero, como eu disse de início, defender os mais velhos, já me sinto e me fiquei mais arcaico ainda, falando desse povo tradicional de Salvador, aí a gente sente mais novinho um pouquinho, mas se sente mais pesado, mais velho. Mas devemos dizer assim, os povos tradicionais mais antigos, os mais velhos, eles passaram lições magníficas, mas ao pé do ouvido ou silenciosamente. Cabe a nós agora entendermos esse processo, entendermos essa condição, e eu vi que todos vocês apresentaram isso de forma maravilhosa e concisa, mas devemos espalhar isso nós todos, para todos os povos, para todos os lugares. Eu costumo brincar com o dado que eu digo assim, eu aprendi com um grupo, e a gente aprende todos os dias, após tive lições maravilhosas. Quando eu chegava nos lugares e discutia religiosidade ou a minha religião, eu não conseguia discutir. Hoje eu sou coordenador de um grupo no estado de São Paulo e assessor do Brasil, que eu chego lá e discuto com os camaradas sobre tradição, tradicionalidade e povo. Eles seguiam sem saber o que responder, eu passo por baixo da perna deles e eles dão risada. Isso eu aprendi sozinho, eu tirei sozinho, sou inteligente o bastante, não. Aprendi com meus brasileiros e aprendo a cada dia com os mais novos, que é um caminho possível que a gente deve realizar. E deixo não como ideia para que seja preciso, mas uma provocação para que a gente pense de que melhor maneira podemos utilizar a ancestralidade, a forma diferente do mais velho entendendo a vida, e parece que está largando de mão, mas não, ele está deixando que alguém mais novo apanhe e tome a bandeira para ele e faça a luta, e faça da melhor maneira, de uma maneira mais moderna. Né? O que não tinha de sabedoria, aquele povo que não estudava. E o que temos hoje de consciência, possibilidades de aumentar essa capacidade intelectual. A quem eu peço bênção e gostaria de dizer, Pai Valmir já me apresentou, e eu gostaria de colocar alguns elementos que sinto agora, nesse presente, vontade de dizer aqui nessa conversa de terreiro. Gostaria de, para além de agradecer e parabenizar por toda essa construção, também lembrar que nós não estaríamos num momento como este, com tantas possibilidades de continuarmos construindo a nossa luta em espaços para além dos nossos terreiros e dos nossos quintais,
que são a construção desta cultura em outros territórios, e aqui eu represento um deles chamado escola. Foi tão importante ter no Brasil, a partir do exatamente o 9º dia em que aquele torneiro mecânico, que só tem 9 dedos e que hoje está encarcerado, foi tão importante chegar lá em 2003 e colocar o quê? A Lei 10.639. Para professoras que, como eu, vinha de uma família carregada de uma mistura étnica fantástica, nascida, sabe aonde? Da mistura de um homem negro, baiano, e de uma mulher misturada entre os indígenas e negros, e uma passagem provavelmente europeia pela claridade de sua melanina, também de um território baiano, mas que vem para São Paulo, porque é para cá onde a gente dizia que vinha para conseguir melhorar de vida. Eu estou falando a gente porque eu vim junto com ela. Então eu também sou parte dessa gente que vem fazer São Paulo e que não se enxergava como negro. E eu não estou falando da cor, que é uma coisa muito batalhada nesse país, mas eu estou falando de uma identidade. E que hoje, para a gente ter os nossos cabelos do jeito que a gente quer, da gente sair por aí, colocar ele no alto e dizer, eu estou empoderada, essa palavra é uma palavra que a gente precisa repensar todo dia. Empoderada do quê? Né? E esse empoderamento é só teu? Quando eu falo eu estou empoderada, eu estou falando só de mim? Ou eu estou falando de mulheres que tiveram a barra de sua saia, né, mãe? Pode me ajudar a lembrar, rasgada, não foi para fazer vamos colocar aqui perdão pela palavra, mas o complemento daquela apresentação do Iquice, mas para fazer uma boneca, talvez, para ninar seus filhos nos navios negreiros. Eu estou falando de Abayomi. Eu estou falando da travessia, né? Eu estou falando de mulheres que tiveram seus corpos rasgados, tendo filhos que elas não desejaram ter. Não é? E todas essas histórias que saíram de dentro dos movimentos sociais, de dentro dos terreiros, elas puderam sim ir para os livros de história e serem transformadas em material didático e trazer professoras como eu, que reconhece sua africanidade, reconhece sua negritude, as suas identidades, porque eu sou uma mulher de muitas identidades. E essas identidades, elas não brigam, elas dialogam, como a mãe ali colocou. Elas se respeitam. E esse movimento de respeitar, sabe onde foi que eu batizei, que eu concretizei? Quando eu estive ali dentro. Quando eu estive ali dentro. E aí, eu quero agradecer a todas as mães que cuidam da gente dentro do Baquice, né? Agradecer ao pai que dá a sua orientação, mas são as mães que faz o fazer, né? Que nos prende naquele espaço e que nos deixa tão pequenininhos e grandiosos ao mesmo tempo. Porque é tão bom estar ali deitado no chão, sabe? As costas dói, a gente vai observando o quanto a gente quis crescer assim, né? E a gente crescer devagarzinho, né? E é muito bom estar aqui. E esse meu agora, carregado de muitas emoções, eu gostaria não só de propor mais conversas de terreiro, mais íntimas, mais conversas de terreiro, mano a mano, nós por nós,
e muito mais sobrevivências para além desse espaço, que é o espaço da escola. Participe das reuniões de pais. Vá, deixe seu filho contar quem ele é, de onde ele vem. Ache, sempre terá uma professora dentro da escola, um professor dentro da escola que vai escutar e que vai fazer esse trabalho bonito de trazer essas referências, as que são possíveis de serem publicadas, né, para um movimento outro que é de respeito, que é de sabedoria, que é de qualificação das pessoas. Eu agradeço imensamente a cada um de vocês pela escuta. Miséria, porque tu falou, meu. Eu vou tentar fazer o poder da síntese, eu juro, a gente já vai embora e vai comer. 1 minuto e 47 segundos. Quando ela diz, eu te agradeço, consigam se colocar no lugar de um negro de 10 anos de idade. Façam esse exercício. Procure na década de 50, 60, 70, 80, um livro didático de geografia ou história que fale uma linha positiva sobre você e sobre a contribuição que o seu povo teve na construção desse país. Busque dentro de si. A única coisa que nós tivemos foram aquelas fotos miseráveis de Rugendas e Debré, quando o negro está amarrado, apanhando. Essa foi a representação iconográfica que permeou o imaginário de todo negro deste país durante as 6 últimas décadas do ensino nesse país. Não há um livro didático da nossa infância que não falasse de uma contribuição positiva. Então, quando ela diz muito obrigado, é muito obrigado mesmo. Hoje existe uma lei que obriga, muitas pessoas até não querem, que fale da história do negro nesse país. Então, gente, é importante que nós reconheçamos o quão isso reflete na criação dos jovens negros. Alguém sabe da figura de Juliano Moreira, um psiquiatra baiano que nasceu no final do século XIX, a contribuição? Tem uma foto dele com Einstein. Alguém sabe da contribuição de outro negro chamado Milton Santos, geógrafo baiano da cidade de Macaúbas? Alguém sabe do Rio de Janeiro tem um túnel Rebouças? Ninguém sabe que foi construído por 2 negros arquitetos, José e Felipe Rebouças, porque até isso foi negado. Olha, eu começo a ficar nervosa, minha irmã, só quer pegar, porque eu estudei história e quando você sabe que isso fez parte da construção dessa nação e não há uma linha sequer escrita nos livros didáticos que enalteça a contribuição do povo negro nesse país, que não seja só escravidão. É triste. É triste. E foi Lula. Você pode até não gostar dele, mas foi ele. Foi o cara, os 9 dedinhos, né, irmã? Foi os 9 dedinhos. 9 dedos. Mas 9 é um número cabalístico, né? Na nação Yorubá, o 9 tem um lance massa. E só voltando ao senhor. Teve uma pessoa chamada Maomé. Maomé, 630 depois de Cristo, ele invade o continente africano, o norte do continente africano. Antes disso, não sei se vocês sabem, quem construiu as pirâmides, Egito era preto, gente. Egito não era branco, nem bege. Então, os arquitetos das pirâmides eram negros ainda, tá? Mas nada contra que fosse bege, mas eram negros. Eu não posso fazer nada, eu não posso mentir, eu tenho aqui nos fatos históricos. E aí, então, Maomé, meu velho, invadiu esse continente africano e parou ali no Maghreb. Não desceu, não foi para Angola, ficou ali. Então, o que nós temos como referência de pano branco, 6 dias na semana,
Foi Islã. Foi o mundo. Ó, gente, sai mãe. Islã. Pano da Costa, Islã. Uma vez, uma mulher negra de Salvador, presidente do sindicato do Detran, Ieda Mesklin, era angoleira, a indígena dela era oh meu Deus do céu, não é para falar não da Ieda, porque já agora é Vumbi, mas tá, não vou dizer, acabou. Aí ela chegou assim para mim e falou, melhor, vamos vestir de africana e vamos passear no shopping. Eu falei, então eu vou nua, né? Porque em Angola a roupa era pouca. Os negros Zulu então era na tanga. Os negros que se foram vestidos pela invasão islâmica. Então os homens Yorubá, que hoje o povo quer achar que existe esse racha, né? Já sofreram uma influência de outros povos. E isso não é ruim, isso é bom. Foi como foi forjado, foi como foi criado. O que acontece é que a gente macula essa transformação. Quer ver uma coisa que eu ouvi uma vez de Gaiato Luiza, que Deus me deu a honra de conhecer Gaiato Luiza e sentar no pé dela? As músicas que a gente vai na Casa Branca, no Engenho Velho, em outras casas de candomblé de gueto, algumas são jeito. E a gente jura que é quem? E o santo vem, o santo pula, o santo desce, o santo roda, e tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Tá tudo certinho, né? Tá tudo ótimo. E aí a gente, sabe? Eu me lembro que uma coisa que minha mãe com você se fala, que Manuel Bernardino da Paixão, cada Pomaduiz e cada Danguame, fazia balaios de acaçar para levar para o Gantuá. Se eu chegar aqui com um bode que Tata Malbi queria que eu trouxesse, passa uma folha, passa uma peba nesse bode. Porque esse acaçar tá feio, tá embolsado. Então, assim, só coisas que eu não posso deixar passar batido. Eu acho que a junção é bom, não é ruim. Existe um dizer marxista que fala a unidade na diversidade. A gente é um ser no mundo diverso e a gente consegue viver com isso. Boa noite. Chega, vamos no chão. A todas e a todos. Eu passei juntamente com a Regina, minha companheira Regina, umas 3 horas para chegar, para sair de Diadema. Eu saí de Diadema e fui até Mauá, e de lá eu vim para cá, e preocupado se a gente ia chegar no horário ou não. E também recebi a ligação do meu professor, amigo, o Eduardo, que estava na USP fazendo uma prova. E eu falei para ele, nós temos que ir para aquele seminário, né, lá em Itapecerica. Aonde? Para Itapecerica, né? Nossa, está no Instituto Ilabando. Mas como é que é isso? Você não me avisou antes? Não, nós precisamos ir para lá. Ele estava fazendo prova na USP, né? Regina também em casa, cuidando dos afazeres dela, né? E há muitos anos ela não tinha saído de casa. Eu falei, foi você que mandou para mim pro meu Face. Tá aqui, eu estou vendo, tem esse. Nós temos um seminário internacional com a presença, inclusive, de parentes de Francis Fanon. Nós temos que ir. E aí nós chegamos aqui, eu falei, acho que já acabou 8 e pouco e estava começando, né? É uma alegria, felicidade, tudo que escutamos aqui até agora. E eu, se eu pedir o microfone, quero pedir a Boa antes, os mais velhos, os mais novos. Quando eu cheguei, alguém me cumprimentou como pai de santo. Eu sou Abiano, eu não sou um pai de santo. Quem é mãe de santo na casa da minha irmã caçula, mãe Sueli, da Casa Verde Alta? Ela é mãe de santo desde 13 anos de idade. Ela fala que ela é de Umbanda e que o candomblé dela é de Angola, mas cultua lá muito quieto, muito urubano. Então tem um candomblé, não é? Mas que está tudo certinho. Está tudo certinho.
Mas ela me pediu, eu chego na casa, e lá todos, e na casa dela, toda vez que eu chego, todos os filhos de santo pegam, me saúdam e tudo mais, porque ela pega no canto dela e fala assim, salve o griot. Porque eu sou militante do movimento negro, porque eu tenho conhecimento de algumas das velas, ela acha importante também a nossa fala enquanto movimento social. Enquanto movimento social, né, depois da tua fala é que acabou fazendo com que eu pegasse o microfone para fazer algumas propostas, alguns encaminhamentos. Eu vou vir amanhã também, não vou conseguir vir no domingo, porque em Diadema nós temos uma festa para Iemanjá, lá no Teatro Clara Luna, junto com a Federação de Umbanda e Candomblé da cidade, né? E a gente não vai poder estar todos aqui, a gente precisa dar um jeito nisso. Mas a proposta é a seguinte: eu sou do Fórum de Promoção da Igualdade Racial de Diadema. Esse fórum realiza um curso de História da Cultura Africana e Afro-Brasileira há 6 anos. Saiu a inscrição desse nosso curso pela 6ª vez agora. As inscrições estão inclusive no nosso site, Fórum de Promoção da Igualdade Racial, Benedita da Silva de Diadema. Tem um link, entre lá, se inscreva, é gratuito, e nós trazemos todas essas nossas crianças negras, adolescentes negras que fizeram a universidade pós-Lula, gratuitamente, né? E todos esses nossos, agora doutores, pós-doutores, estão indo lá e dando a contribuição no fórum, formando, capacitando os professores que estão sendo agredidos na sala de aula pelos evangélicos. Então, nós temos que preparar o nosso exército. Nos organizamos, inclusive, na formação do conhecimento, mantendo essa ligação muito intrínseca juntamente com a tradicionalidade, com a ancestralidade, porque é daí que vem o nosso maior sabor. Mas agora aproveitar esse conhecimento dessa rapaziada e de nós, negro velho do movimento negro, estamos aqui na parada, na contenção, né? Porque não adianta eles virem para cima e querer tomar, em Diadema também, espancar o terreno dos nossos, né? Mas a gente tem que nos unir em toda essa força, em toda essa unidade na diversidade. Obrigado, Chico. E o pai acabou complementando sobre essa questão da importância da unidade. Cheikh Anta Diop, que é um pensador senegalês, ele diz em unidade da unidade cultural africana de uma mesma origem, né, que vem de Nilo, que se perpassa ao longo de todo o mundo, e que se o africano se entendesse africano, seja no continente ou na diáspora, isso faria com que as coisas mudassem, gente. Veja só, um chinês, quando ele vem para cá, ele coloca uma barraquinha de yakisoba. Percebam que sempre tem o mesmo padrão, amarelo, vermelho, e não faltam o gatinho e a bolinha vermelha. Então eles têm um sentimento de unidade cultural que faz com que eles progridam, se organizem e progridam. E uma outra coisa que a irmã falou, que o pai falou, a benção, pai, sobre a questão do criar, né, e o uso dessas novas ferramentas, que se por um lado faz com que a gente se aliene, né, e aí a tradição é importante se preservar, mas agora, o que é algum senão a própria forja, senão a própria tecnologia? E outro, ele não compra a ferramenta, ele faz. A gente está criando o quê enquanto povo? E é aquele papo que a gente estava tendo, pai. Onde estão os círculos de economia dentro do candomblé? Por que judeu enriquece e a gente não? Porque eles têm unidade cultural. Certo? O filho deles nasce e já sabe que aquele ali vai ser o próximo dono da empresa. E isso não acontece com a gente está lutando para poder, né, enterrar, e é muito criticado o nosso ancestral dentro da nossa própria casa, segundo os nossos ritos. Então a gente tem uma disfunção cognitiva que toma a nossa cabeça, né, coletivamente. Eu acho que se a gente se afrocentra no sentido de entender a África, que eu acho que é isso que o candomblé propõe, um sistema matriarcal, antes de mais nada, e gratidão, irmã, contempladíssimo na sua fala. E é isso que faz nós africanos diferentes desse povo. Porque eu enquanto homem preto, sei de onde eu vim. Então eu devo honrar isso.
E é pela honra à minha mãe África, que a gente precisa construir essa unidade cultural. E aí é só para pontuar nesse sentido. Obrigado, mais uma vez. Negar, sabe? Nos colocar nessa oportunidade. É um projeto. Eu sou Eunice Bernardes, a minha origem é Quitamazinganga, eu sou cota rongolomatona desta casa. Então o meu papel aqui é cuidar dos inquices, é cuidar das pessoas que têm o transe. Eu mesma não tenho transe com inquice, eu transe completo com inquice. E o meu papel aqui é cuidar das pessoas que têm transe. Cuidar das pessoas, cuidar da matéria, cuidar de vestir o inquice, cuidar de preparar o inquice, cuidar de acordar a pessoa do transe, vestir o inquice. E eu tenho um papel específico, que é o meu cargo de rongolomatona, que é fazer as pinturas rituais, as pinturas sagradas do inquice, quando da iniciação e em outros momentos, principalmente durante a iniciação. E eu sou uma mulher branca dentro de uma religião negra, dentro de uma religião de matriz africana. É bastante difícil também, né? Eu tenho uma formação, eu sou uma pessoa muito privilegiada. Eu sou uma mulher branca que nasceu numa família portuguesa, de pouco estudo, mas muita sabedoria, que investiu muito no conhecimento. E eu fui uma pessoa que me formei médica. Com certa dificuldade, mas com um grande privilégio. Eu não precisei trabalhar durante a minha formação, eu pude me dedicar aos estudos e eu tenho uma posição da elite branca dentro do candomblé. O que para mim digamos assim, é bastante difícil, tanto em relação aos meus pares de profissão, porque eles não conseguiam compreender como é que eu, uma mulher branca estudada, imagina, estava numa religião que eles consideram uma religião de negros, de pessoas ignorantes, de pessoas pouco aculturadas. Também foi muito difícil para a minha família, porque a minha família é portuguesa e branca, e durante muito tempo eu tive que mentir para minha mãe, hoje eu posso falar, né? Eu tive que mentir para minha mãe que eu estava indo numa mesa branca espírita, porque ela não poderia conceber que eu estava indo num candomblé. Então tinha que ser escondido da minha família, de certa forma não foi escondido dos meus pares, porque eu apareci lá com o meu quelê, com os meus fios, toda de branco, de turbante, com a cabeça raspada, então não tinha como esconder nada, né? E do ponto de vista do candomblé, da própria religião, que existe uma corrente muito forte dentro do candomblé, que advoga que o candomblé é uma religião de negros para negros. Então, várias pessoas se perguntavam sempre o que é que essa doutora branca está fazendo aqui, né? E vamos testar ela, né? Vamos testar para ver até onde ela vai. Então, eu fui muito testada dentro do candomblé, para ver o que eu era capaz de fazer, até onde eu ia. E eu tô aqui, tenho 22 anos de iniciado. Olha, eu iniciei falando que eu sou uma mulher branca, né? Eu não vou jamais dizer, eu já ouvi isso, né? Que eu sou negra, aquela conversa que a gente é negro de alma, negro de coração. Não, eu sou uma mulher branca, numa religião negra, cujo ancestral me trouxe para cá, me trouxe para este chão, me trouxe para este momento. E essa força dessa ancestralidade é muito maior que a força do sangue que corre na minha veia, é muito maior que o meu DNA, como diz a nossa palestrante, né? É uma força que nos une e ela é maior que a nossa família de sangue. Quantas vezes a gente do candomblé, deixa a nossa família de sangue, a nossa família consanguínea, de lado e vem aqui cuidar desta grande família que é unida por essa energia ancestral. Então, bem, Liliane Braga é o nome do meu registro de nascimento, né? E na tradição congongola, eu sou Ndemboimi Dia Nzambi,
Maganza do Inzo Tumbansi, que é o Ilabanto. Então, o Seminário Internacional Culturas Tradicionais de Matriz Africana frente ao colonialismo contemporâneo é uma ação do Ilabanto, recebida, acolhida dentro do espaço do terreiro, né, do Inzo Tumbansi, da casa da qual eu sou filha, então da qual os filhos e filhas de santo que fazem parte aqui trabalharam para que acontecesse o seminário, porque somos também quem fazemos parte e constituímos o Ilabanto, que é o Instituto Latino-Americano Afro-Banto, de Tradições Afro-Banto, desculpe. Então, o fato de que o meu percurso pessoal se relaciona diretamente com o meu lugar no Ilabanto, isso se deve à minha ancestralidade, né? A questão é se a minha ancestralidade me trouxe aqui para esse contexto e eu fui sentindo dentro de mim anseios e demandas que resultaram que eu pudesse estar onde eu estou hoje, eu só tenho a agradecer aos ancestrais africanos, africanas da minha família carnal, da qual provenho. Então, na minha vida pessoal, a relação com o candomblé, ela se dá num momento em que é exatamente a minha necessidade de aproximação com a minha ancestralidade africana, de busca mesmo por essas raízes, e isso acontecia em paralelo aos estudos, à pesquisa, à vida profissional. Então, hoje eu atuo na área da educação, e o meu percurso, que começa na comunicação e passa pela cultura antes de chegar na educação, sempre teve algo em comum, que é a questão étnico-racial, as raízes africanas, as relações dessas raízes afro-brasileiras com uma diáspora africana mais ampla. Então isso já é o que eu venho trilhando, e junto disso o presente de ter sido iniciada e de ter a minha cabeça feita e de ser Maganza do Inzo Tumbansi, que traz uma sensação de dever sendo cumprido, satisfação muito grande. E o seminário, esse seminário internacional que acabou de acontecer, a gente tem esses dias com esses encontros todos que a gente vivenciou e do qual eu fiz parte tanto da organização, da comissão da organização, quanto também lá, né, no dia a dia, nos preparativos e na recepção das pessoas e tudo isso. Traz muita satisfação, os desafios são muito grandes, mas traz muita satisfação ver um seminário internacional reunindo o nosso povo, o povo de matriz africana aqui, que está aqui em São Paulo, mas que veio de outros estados ou de outras cidades para participar dessas atividades, está com a gente, participando de mesa, compondo mesa e na assistência, como também essas personalidades convidadas e convidados de outros países que se deslocaram para estar aqui, que a gente se mobiliza para receber, acolher, prover o que é necessário, né? Seja a tradução, a forma de dispor dessas pessoas, com essas pessoas no dia a dia com a gente lá no terreiro, que é o espaço que recebe para esse evento. Mas sim, então o quarto seminário de povos de matriz africana frente ao colonialismo contemporâneo, ele foi realizado como os eventos em que o Ilabanto tem atuado para realizar, geralmente acontecem com a força da ancestralidade, mais do que tudo, né? Então, se em outras épocas, em outras décadas, aqui no Brasil a gente teve a oportunidade de ver encontros internacionais, porque sim, o movimento negro organizado e grandes expoentes do movimento negro organizado, como Abdias Nascimento, tiveram oportunidade tanto de participar de eventos internacionais
em outros países, seja no continente africano, seja nos Estados Unidos, como aqui mesmo. Acho que, então, se a gente buscar nos anais da história, vai ter pelo menos relação na década de 60, 70, eventos dessa natureza, assim como também nos anos 90 aconteceram, mas era mais comum a gente ver eventos assim, realizados a partir de instituições governamentais, instituições de educação, universidades. Então, nesse sentido, o que é o desafio maior é que um terreiro esteja partindo de um terreiro de candomblé, né? Esse protagonismo, essa grande iniciativa. Então, como o Tatacatuva GSI tem feito desde início dos anos 2000, eventos grandes que reúnem pessoas que se mobilizam de diferentes regiões para estar presentes e participarem. As pessoas do povo de santo, elas próprias fazem por onde, né? Elas também se deslocam, fazem grandes deslocamentos. Então, acho que isso vem das nossas raízes quilombola mesmo, de empreender, de mobilizar, de ser protagonista da própria história, apesar dos desafios, ou mesmo até porque os desafios nos mobilizam a agir. E a ancestralidade nos impele, né? É o que nos dá força e que nos leva adiante. Então a gente organiza tudo de forma muito própria, de forma muito peculiar, que é no tempo da ancestralidade, com os desígnios da ancestralidade dizendo e permeando como fazer. Então, sem isso nada acontece. Então, acho que isso responde um pouco a sua pergunta, mas também dá um panorama para a gente de pensar que, sim, tem aí um momento muito importante para a gente prestar atenção, que quando as dificuldades aumentam ou recrudesce a força contrária ao nosso povo, a ancestralidade nos dá essa força e nos movimenta e permite que as energias do cosmos vão se unindo e as pessoas vão podendo confirmar as participações e vão se mobilizar para estar lá. Então, o fato de a gente ter Mireille Fanon no mesmo evento em que a gente teve a Djamila Ribeiro, então são nomes expressivos para pensar as questões raciais no mundo contemporâneo a partir de mulheres. E então acho que isso é uma consonância do cosmos de esse evento era para acontecer, essas confirmações dessas pessoas dizerem nas suas agendas que tem o tempo para aquilo e a disponibilidade para estarem lá. E a gente então, no nosso esforço é ter como recebê-las e acondicionar as outras pessoas que vão estar conosco. Isso tudo é o cosmos dizendo e é a gente agindo conforme os desígnios da ancestralidade pra gente, né? Então, um pouco por aí. Bem, eu tenho uma cantiga que eu gosto muito e acho que ela fala desse esforço que é empreendido, né? Que se relaciona com a nossa história. Esse esforço de atravessar o mar a nado ou atravessar o mar em cima de 2 barris, né? Como diz a cantiga da Jurema. E essa cantiga, então, que muitos dos meus mais velhos cantariam muito, mas de forma muito mais bela, mas que fala: atravessei o mar a nado, foi por cima de 2 barris para ver a juremeira e os caboclos do Brasil. Então, a sensação de que esses espíritos que estão conosco e que nos dão força e nos mobilizam, nos passam ensinamentos e que a gente, junto desses ensinamentos, também tem a possibilidade de seguir em contato com universos sensíveis que nos mostram outras formas de acessar conhecimento, né? Então, eu acho que tem aí um encontro bonito, importante da gente destacar nesse seminário, que são de pessoas que estão no contexto da pesquisa acadêmica, do conhecimento formalizado a partir de uma sistematização que foi europeia e por muito tempo
eurocêntrica, mas que a gente tem podido questionar esse eurocentrismo dentro da própria academia, a partir dos nossos saberes e das sensibilidades que os nossos saberes trazem, e do fato de que somos comunitários, então os nossos saberes se dão e se espraiam dessa forma porque nós compartilhamos, nós aprendemos juntas e juntos e compartilhamos. Então tem um segredo, lógico, a nossa tradição é a tradição do segredo e da vivência iniciática, que aí é onde está o segredo, mas tem isso que é na troca, é no estar junto, é no conviver, é no fazer junto, que se desenvolvem todas as nossas potencialidades humanas, né? Então, nesse sentido, esse evento trouxe mais uma vez isso para mim, essa força da gente se sentir potentes com o que temos e nos vendo uns aos outros e falando uns com as outras, de muitos níveis de troca, não é? Então, ter as mulheres que nós tivemos nesse evento, né? Abrimos o evento protagonizado com maior presença de mulheres nas mesas, nas falas, e o último dia foi igual. Tivemos as presenças dos homens de outros países, e todos eles que estavam aqui nos Estados Unidos, de Moçambique, falando, né, puderam perceber que aqui, naquele contexto, no contexto do terreiro, a força das mulheres estava muito evidente, e que então, se portanto eles não tinham contato com o universo do terreiro antes, da onde vem, sendo afrodiaspóricos ou africanos afrodiaspóricos de outros lugares, é o terreiro quem mostra e quem deixa emergir a força dessas mulheres de uma forma, ou permite que as mulheres, estando lá no seu cotidiano, tenham o seu protagonismo de tal modo que a sociedade lá fora é quem tem que se haver com isso. Então a gente percebe as nossas potencialidades nessa vivência de eventos como esse, né? Assim, na nossa vivência da espiritualidade, nas nossas cerimônias, nós já temos isso muito. Mas então, quando podemos, que um evento que vai reunir, vai juntar todas essas vozes, também torna-se evidente, como as imagens dessas cenas gravadas desses 3 dias de evento mostram. Então, para a gente, isso é mais uma evidência do nosso protagonismo histórico em ter uma sociedade que seja equânime em todos os aspectos, a partir desses aprendizados. Do lugar da mulher é o lugar central.